Olá, meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso blog. Nosso blog tem a única intenção de levar, de transmitir a palavra de Deus. Não temos nenhum interesse econômico, financeiro, que Deus já tem nos sustentado com o trabalho. A nossa única motivação, objetivo, é compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais e através do site do meu blog. Chama-se aprendendocomapalavra.com.br. aprendendocomapalavra.com.br. Acesse lá. Todos os dias nós temos uma devocional para abençoar a sua vida e você pode ir lá, ler, compartilhar e publicar também nas suas redes sociais, tudo para a honra e para o louvor do nosso Deus. E hoje eu resolvi gravar aqui mais uma devocional para a nossa página e também para o Instagram. E o título dessa devocional é O Motivo pelo Qual Muitos Odeiam a Cristo. O motivo pelo qual muitos odeiam a Cristo, baseado nas meditações no livro Meditações do Evangelho de João, do pastor J.C. Ryle. Vocês já puderam perceber que eu gosto muito desse autor, desse irmão. E o texto básico da nossa meditação encontra-se em João, capítulo 7, de 1 a 13. João, capítulo 7, de 1 a 13. Eu vou ler aqui o texto, acompanhe. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Meus queridos, o capítulo que agora consideramos separa-se do anterior por um longo período de tempo. João mantém certo silêncio a respeito dos milagres que o Senhor realizou enquanto andava pela Galiléia. Os fatos que João estava especialmente inspirado a registrar foram os que ocorreram em Jerusalém ou nas proximidades. Então, primeiramente, devemos observar nessa passagem a intensa dureza de coração e a incredulidade da natureza humana. Somos informados no verso 5 que nem mesmo seus irmãos criam nele. Olhem só. Jesus era manso, imaculado e santo, mas alguns de seus parentes mais achegados não o receberam como Messias. Vejam, diz o verso 1 que os judeus procuravam matá-lo. E isso era triste, era horrível. Porém, pior ainda, era a incredulidade dos seus próprios irmãos. O Senhor Jesus não cometeu qualquer falta, quer em palavras, quer em ações. Contudo, João afirma que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha que coisa, meus queridos. Então, nesse acontecimento, destaca-se de maneira evidente a grande doutrina bíblica sobre a necessidade do homem receber a graça divina que o leva a converter-se e resguardar-se do pecado. Os que questionam essa doutrina devem ler essa passagem e refletir sobre ela. Devem observar que ver os milagres de Cristo, vejam, ver com os próprios olhos os milagres de Cristo, ouvir os seus ensinos e viver em sua companhia, não foram suficientes para converter os homens. Olha que coisa! O simples fato de desfrutar, ouçam isso,
O simples fato de desfrutar privilégios espirituais não transforma ninguém em um filho de Deus. Não transforma. Tudo isso é inútil sem a operação eficaz de quem? Do Espírito Santo de Deus. Sem a operação eficaz do Espírito Santo de Deus, todas as coisas são inúteis. Não admiramos que o Senhor Jesus tenha afirmado em João 6,44 que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha que coisa, que verdade para nós, né? Mas também devemos observar, em segundo lugar, o motivo principal por que muitos odeiam a Cristo. Qual é o motivo? Por que muitos odeiam a Cristo? A passagem nos informa no verso 7 que o Senhor disse aos seus irmãos incrédulos: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Olha só, essas palavras revelam um dos princípios que influenciam a maneira do homem considerar a vida espiritual. Elas explicam a razão da inimizade mortal que muitos demonstram para com Cristo e o seu evangelho durante seu ministério aqui na terra. O que ofendia os ouvintes não era tanto a sã doutrina pregada, mas o elevado padrão de vida que Jesus proclamava. Tampouco era a doutrina, tampouco era a atitude de Jesus em declarar-se o Messias que realmente desagradava os homens, e sim o testemunho dado por ele contra a impiedade de suas vidas. Ou seja, se Cristo tão somente houvesse deixado de apontar os pecados dos homens, vejam, esses teriam suportado os ensinos dele. Olha como que é o nosso coração, meus queridos. Se Cristo tivesse deixado de apontar os pecados daqueles judeus da sua época, eles teriam suportado os ensinos de Jesus. Podemos estar certos de que esse princípio tem aplicação universal. Universal. O que acontece agora é o mesmo que acontecia nos tempos de Cristo. A verdadeira causa de muitos não gostarem do Evangelho é a santidade de vida que ele requer. Quando apenas ensinamos doutrinas abstratas, poucos encontram dificuldades para aceitá-las. Mas, olha só, se denunciamos os pecados cometidos no dia a dia e chamamos os homens ao arrependimento e uma vida de comunhão com Deus, milhares de pessoas se ofendem. Milhares. A verdadeira razão por que muitos afirmam não crer no cristianismo e até o criticam, sabe o que é? É que a doutrina bíblica por ela ensinada testemunha contra o mau proceder de tais pessoas. Essa que é a verdade, meus queridos. De modo semelhante ao ímpio rei Acabe, muitos odeiam o cristianismo, porque este nunca profetiza a respeito deles o que é bom, mas somente o que é mau. E por último, devemos observar nessa passagem a diversidade de opiniões que desde aquele tempo existe sobre a pessoa de Cristo. O texto nos informa no verso 12 que havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. A predição que Simeão pronunciara há 30 anos agora se cumpria de maneira surpreendente. Ele dissera à mãe de Jesus, registradas em Lucas 2, 34 e 35, as seguintes palavras: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Foi a última devocional que eu gravei, falando sobre Simeão, sobre esse texto. Olha só. Na diversidade de opiniões levantadas entre os judeus a respeito do Senhor Jesus, vemos aqui, olha só, o cumprimento das palavras de Simeão. Como a Bíblia é maravilhosa. Diante de uma passagem como essa, não devemos ficar surpresos pelas inúmeras divergências e divisões concernentes à religião, vistas com abundância em nossos dias. Observem, olhem só, observem o ódio sincero que alguns demonstram por Cristo. Ódio. Os que criticam procuram falhas e têm um espírito preconceituoso. Os poucos fiéis que testemunham corajosamente de sua fé, o grande número de crentes que temem os homens
e a incessante guerra de palavras e troca de ofensas. Todas essas são coisas familiares à igreja e sintomas modernos de uma enfermidade bastante antiga. A corrupção da natureza humana, meus queridos, possui tal caráter que onde Cristo é anunciado, ele se torna motivo de divisão entre os homens. Enquanto este mundo existir, ouçam isso, enquanto este mundo existir, alguns que ouvirem a respeito de Jesus o amarão e outros o odiarão. Alguns crerão nele e outros não. Essa profunda declaração profética de nosso Senhor continuamente se cumprirá, conforme registrado em Mateus 10:34. Não penseis que vim trazer paz à terra, disse Jesus. Não vim trazer paz, mas espada. Espada. A pergunta para nós hoje é a seguinte: o que pensamos sobre a pessoa de Cristo? Quem é Jesus para você? Esta é a única indagação que deve nos preocupar. Para nós que cremos em Jesus e o temos como Senhor e Salvador de nossas vidas, jamais nos envergonhemos de pertencer ao pequeno grupo dos que seguem a Cristo, daqueles que creem nele, ouvem a sua voz e o confessam perante os homens. Enquanto alguns desperdiçam o tempo em discussões e controvérsias inúteis, nós devemos tomar a cruz todos os dias e procurar diligentemente confirmar a nossa salvação todos os dias. Os filhos deste mundo podem nos odiar, assim como fizeram ao nosso mestre, porque nossa vida espiritual é uma firme testemunha contra eles. Porém, a esperança para nós é que o último dia mostrará que fizemos a escolha certa. Nada perdemos e ganharemos uma imarcessível coroa da glória. Se você ainda não crê em Jesus e não tem como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia de você meditar nessas verdades benditas extraídas da palavra de Deus. Não são palavras minhas, são palavras de Deus. Reflita sobre essas verdades. Reconsidere suas opiniões sobre Jesus Cristo. Clame ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados e renda-se ao Senhor Jesus e vá até Ele em obediência, fé e arrependimento. Então, só então, você poderá experimentar todo o cuidado do Senhor em todas as áreas da sua vida. E ao final, você receberá a vida eterna ao lado do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te dê entendimento para tomar essa decisão em sua vida. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Continue acessando o nosso blog, aprendendocomapalavra.com.br. Todos os dias temos uma devocional lá. Todos os dias é atualizado o nosso blog. Leia, medite, compartilhe com seus amigos. Pode compartilhar à vontade. Nosso intuito, nosso objetivo é compartilhar a palavra de Deus para levar a salvação a todos aqueles que são os eleitos de Deus, que Deus tem neste mundo todo. Amém? Que Deus te abençoe.